Diáspora africana. A palavra diáspora significa dispersão. A diáspora africana é um fenômeno sociocultural e histórico que ocorreu devido à imigração forçada de povos africanos para países que utilizavam a mão de obra escrava. A diáspora africana para o Brasil ocorreu em meados do século XVI até meados do século XIX. Estima-se que 5 milhões de africanos foram trazidos forçados para o Brasil. Mas a resistência desses povos sempre foi um marco, pois sobreviver nesse trajeto aqui já era extremamente difícil. Junto com os sobreviventes, sobreviveu a cultura com muita resistência, pois eram proibidos de falar a sua língua, de professar a sua fé, proibidos de utilizar até o nome. As influências mantidas até hoje que sobreviveram na cultura devido à resistência foi influência na religiosidade, na culinária, enriqueceu o sincretismo religioso, a linguagem, as danças e a arte, como a capoeira. E quais as consequências dessa escravidão? Porque a escravidão no Brasil ela durou 300 anos. Só que mesmo após a abolição da escravidão, que ocorreu em 13 de maio de 1888, nada ou pouco se fez para inserir esses escravos na sociedade. E essa abolição da escravidão não foi um ato heróico de princesa nenhuma. Ele se deu devido à pressão feita pelo movimento negro, pela resistência do movimento negro, dos abolicionistas. Devido a essa abolição com o inatismo político, tem grandes sequelas históricas e sociais que acompanham a vida dos brasileiros até hoje. Entre essas sequelas, entre esses reflexos da escravidão e da falta de políticas públicas para inserir seus descendentes na sociedade, temos a segregação, pois os ex-escravos não tinham para onde ir e muitos pediam até para ficar trabalhando de graça na propriedade do ex-dono. Exclusão, pois se não eram proporcionadas nenhuma forma de sobrevivência, uma forma digna de existência, ficavam excluídos à margem da sociedade. E muito se observa isso nas periferias, pois devido à falta de políticas públicas de inclusão, ainda há essa exclusão da população negra no Brasil. Negada, mas existe. E o racismo, que pouco se fala no Brasil, é negado, é velado, mas existe. Mas o que fazer para reparar os erros de século e como fazer? Não há uma receita mágica, mas podemos reconhecer a nossa história de exclusão e tentar reparar esses erros, tentar consertar essa dívida histórica. É necessário que existam políticas públicas afirmativas, como exemplo as políticas de cotas, para inserir e garantir direito à educação de qualidade. Reconhecer que existe o preconceito racial no Brasil e combater, porque o preconceito no Brasil ele é velado, mas existe. Identificar atitudes e falas racistas e combater rodinhas de amigos, piadas e falas devem ser combatidas diariamente. Representatividade positiva dos negros. É necessário observarmos os negros ocupando papéis de
destaques em filmes, novelas, teatro, cinema. Reconhecimento das qualidades da população negra, pois a capacidade cognitivas e físicas para realizar as atividades. É necessário somente ter acesso à educação, acesso aos direitos, trabalhar a autoestima e a valorização da estética negra, desconstruir ideias de estereótipos para padrões de beleza. E também, extremamente importante, trabalhar a história da África e representatividade dos negros desde a pré-escola até o nível superior, pois a escola é um lugar de desconstruir ideias, sendo que muitos pais não tiveram essa educação, esse acesso à informação, à história da África, à representatividade. Os professores podem assumir esse papel para que possamos ter adultos no futuro conscientes e responsáveis.